Hoje vamos falar sobre o livro de Mateus, capítulo 24, que fala dos últimos dias e das lições sobre o fim dos tempos e a volta de Yeshua HaMashiach, nome em hebraico de Jesus. Muitas pessoas têm perguntado sobre os últimos dias, sobre o povo de Deus em relação ao rapto. Todos nós temos origem nos conceitos da teologia cristã, e a partir das raízes hebraicas nós fizemos uma correção, conhecida como Tikkun. E um dos aspectos significativos que descobrimos ao realizar a restauração nas raízes hebraicas é o nome de Yeshua, bem como as festas do Eterno, abandonando assim as festas pagãs. Celebramos o Shabá e nos batizamos em águas vivas em nome de Yeshua. O Tevilá, batismo conhecido por muitos, deve ser realizado em águas vivas, ou seja, a água corrente em nome de Yeshua e não em nome da Trindade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, nem em águas paradas. E quanto ao conceito de rapto, o que entendemos sobre rapto na teologia cristã é que seremos raptados em 3 situações diferentes. E não importa a posição em que seremos raptados, seja antes, durante ou depois da tribulação. O que realmente conta é que para 99% dos cristãos, as 3 posições nos levam ao céu. E a pregação do Evangelho é que Yeshua morreu para te levar para o céu. Todos os cristãos, inclusive eu, ensinávamos isso, que os que queriam ir para o céu, por favor, venham até aqui à frente para fazermos uma oração. Isso era como se fazia o evangelismo daqueles dias. Mas vamos ler a Escritura. Para discutir os conceitos de rapto, primeiro precisamos aterrissar. Como assim? O avião teológico ocidental nos levou a acreditar que ao morrer ou na ressurreição dos mortos, todos nós vamos para o céu. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus ou que abriram seu coração a Jesus. É fundamental compreendermos algo muito importante. O batismo ou tevilá, o novo nascimento, não é o ato de entregar o coração para Jesus, nem o momento em que alguém entrega sua vida a Ele. O batismo é aquele ato de submergir nas águas no nome correto, e esse nome é Yeshua. Ao abordarmos o uso do nome de Yeshua, é importante refletir sobre um ponto que gera questionamento para muitas pessoas. No capítulo 4 do livro de Atos, vemos que Pedro e os demais discípulos foram presos e até espancados por pregarem em nome do Messias. Isso nos leva a uma dúvida. Qual era o nome usado naquela ocasião? Jesus ou Yeshua? É crucial lembrar que naquele período o nome original em hebraico, Yeshua, era utilizado. Esse detalhe é essencial para compreender o contexto histórico e cultural da época. Os líderes religiosos que prenderam os discípulos impuseram uma condição para sua liberação. Eles estavam proibidos de pregar nesse nome. Portanto, quando nós analisamos a narrativa de Atos 4, é possível perceber que o nome citado era Yeshua. Dessa forma, ao utilizarmos o nome correto, Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias, começamos a nos afastar da ordem estabelecida pelos líderes daquele tempo, que tentavam impedir a divulgação do Evangelho no nome hebraico do Messias. Assim que entender e reconhecer essa diferença carrega grande significado. Adotar o uso do nome de Yeshua não é apenas uma questão linguística, mas uma forma de realinhar-se com a mensagem original que os apóstolos defendiam e pelo qual sofreram perseguição. Então nós vamos aterrissar e como faremos? Vamos analisar os versículos que indicam que não iremos para o céu. Isso é algo de extrema importância. Se sabemos que Yeshua é o nosso Rei e que Ele é destinado a governar, então devemos saber qual será a posição do seu reinado. Amém? Em Atos capítulo 2, versículo do 29 ao 30 diz: Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Mashiach, o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Qual é o significado deste versículo? Confirma que o Cristo, o Messias, se sentará no trono de Davi.
Agora vamos a um versículo que, embora simples, tem um grande impacto. Eu particularmente valorizo as passagens mais claras e diretas. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles herdarão a terra, não o céu, querido irmão. É essencial colocarmos os pés no chão e compreender plenamente esta mensagem. É muito importante a gente aterrissar. Em Mateus capítulo 25, do versículos 31 ao 34, diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observe, todas as nações estarão diante dele, e isso não se refere apenas aos salvos. É o momento de reafirmarmos o posicionamento quando e onde o seu reino será estabelecido. Quando ele retornar, esse reino será instaurado aqui na terra. Não iremos para um reino distante, extraterrestre ou fora deste mundo. Não, não, não. O reino será aqui mesmo, aqui na terra. Provérbios capítulo 2, do versículo 21 ao 22. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Vamos refletir um pouco. A terra afinal é destinada a quem? Aos retos e íntegros, certo? E, ao continuar a leitura do versículo, vemos que os ímpios serão arrancados e exterminados da terra, ou seja, os ímpios serão retirados, levados, arrebatados. Isso nos leva a questionar: quem são os que serão arrebatados? Os prevaricadores, pecadores, ímpios, não os retos, nem os justos. É uma compreensão surpreendente que pode levar a uma completa reinterpretação teológica, quase que um giro de 180 graus. E eu sinto pelos irmãos que acreditaram estar com a passagem garantida para o céu, enquanto que ignoravam esse entendimento. Nosso maior problema é não analisar profundamente as Escrituras. Muitas vezes passamos por cima dos versículos como quem lê um poema sem realmente entender. Esse descuido é o obstáculo, mas agora tudo vem à tona de forma mais clara. Venha a nós o teu reino. O reino vem aqui, e por que querem nos levar para lá? Provérbios capítulo 10, versículo 30 diz: Os justos jamais serão abalados, mas os perversos não habitarão na terra. Outro versículo que nos mostra que o que fica é o justo, e o que se vai, o que será arrancado, o que será raptado, quem é? O ímpio. Tremendo isso, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Elohim e do nosso Machia, e ele virá e reinará para sempre. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz: E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Veja, e reinaremos sobre a terra, e seremos reis e sacerdotes, como diz Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal, e governaremos com ele, onde? Na terra. É a hora de começar a mudar o roteiro, o itinerário. Salmos 115, versículo 16. Os céus são os céus de Iu-Rei-Ei, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Terra é dos filhos. E por que todos esses versículos estão organizados dessa forma? Porque o Eterno é sempre consistente com o seu propósito. Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele fez uma promessa e o entregou ao nosso pai Abraão. E o que está escrito em Gênesis capítulo 12? Ora, Ei disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui estão as promessas sobre a terra destinada a Abraão, que ainda não se concretizaram plenamente.
Essa terra será governada por Israel e se tornará o centro do governo mundial para todas as nações. Nesta primeira parte que compartilho com vocês, quero esclarecer algo importante. Não estamos destinados a ir para algum céu distante. Na verdade, ao compreendermos os 7 níveis dos céus, entendemos que permaneceremos no primeiro céu, que é a própria terra. Esse reino natural que foi estabelecido como o primeiro céu. E é aqui que ficaremos. Então, de certo modo, já estamos no céu. Agora, ao fazer parte do seu reino, entra em cena o papel fundamental e precioso do sacrifício do Messias, Yeshua, no madeiro. Porque foi através desse sacrifício que você e eu fomos enxertados no olivo verde cultivado, tornando-nos parte desta promessa. Baruch Hashem.